Boa tarde, sou Antônio Negão. Eu, como santomense, eu estou fora do país, mas a minha mente está em Santo Tomé. Sempre eu penso em Santo Tomé. E nessa época de eleição, nós como jovens, porque o país é jovem, o país é um país dos jovens. Então nós como jovens, nós devemos refletir. Ou seja, refletir para nós entendermos em que lugar nós estamos. Nós queremos um país de 5 anos na pobreza ou um país de 5 anos na riqueza? Será que nós queremos um país com oportunidades para os jovens? Será que nós queremos um país como um lugar de investimento, um lugar que beneficia a todos, tanto os jovens como os mais velhos, os adultos? Será que nós queremos um país como um lugar de paz, um país de tranquilidade? Será que nós pensamos como vai ser Santo Tomé daqui a 10 anos? Será que nós estamos a fazer alguma coisa para beneficiar o nosso país? Será que nossos filhos daqui a alguns anos vão ver Santo Tomé como um lugar de oportunidade? Nessa ótica de ideia, eu pensei comigo, o que é que nós estamos a fazer agora para nós encontrarmos alguém de visão para desenvolver o Santo Tomé Príncipe? Será que nós estamos a vender nossos votos? Será que o banho fala mais alto que nós? Será que nós somos verdadeiros santomenses? Há muitas perguntas que eu faço comigo mesmo. Eu digo, Santo Tomé Príncipe é um país que se nós como jovens pensamos nele, ele iria avançar muito mais para além do normal. E nesse momento vão aparecer muitas pessoas querendo comprar o nosso voto, querendo comprar a nossa consciência. E nós devemos parar para pensar que há necessidade de nós entregarmos nosso coração para nós percebermos que o país não é um país de negócio, é um país de investimento, é um país estratégico. Nosso Santo Tomé Príncipe é um país geoestratégico. Nós estamos no centro do mundo. Nós temos tudo para desenvolver. Nós temos tudo para crescer. Santo Tomé Príncipe é um país que, se nós olharmos para ele, nós vamos encontrar muitas coisas maravilhosas. Nós temos boas praias. Nós temos mar imenso. Mar onde tem peixe, tem muitas coisas para nós tirarmos. É necessário nós entendermos que Santo Tomé Príncipe pode crescer. Santo Tomé Príncipe vai crescer. Mas para crescer é necessário nós entendemos que não basta vender nossos votos para casa, ou seja, com casa ou bens materiais. Não basta. Nós devemos entender que Santo Tomé Príncipe precisa de nós jovens, precisa de nós como visionários, pessoas visionárias, pessoas com mentes sãs para empreender. Política, né? Nós devemos também entender que Santo Tomé Príncipe precisa de jovem que faça algo para crescer o país, para que o país encontre estabilidade. Quando eu falo em estabilidade, eu estou falando no investimento econômico, político, social, cultural. Nós devemos entender que Santo Tomé e Príncipe ainda precisa de algo para crescer. E eu penso comigo sempre, será que o teu filho daqui a 10 anos, quando tiver por aí a idade normal, quando tiver já adulto, né? Quando ele tiver já os seus 18 anos, será que ele pensa em ficar no seu país para dar uma mão, para investir no seu país? Será que ele pensa, e quando ele entrar na universidade, ele vai voltar para seu país para tentar ajudar o seu país? Há muita coisa que eu faço que é necessário nós preocuparmos mais com o nosso país, não com os bens materiais, não com o banho, porque